Efésios capítulo 1, o verso 1 em diante até o 14, tá? A leitura é extensa, porém eu creio que Deus quer falar conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3 do capítulo 1 de Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor ou caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havemos sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Obrigado. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, na redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Amém? Amém. Irmão Reinaldo, você pode desligar os ares da igreja, por favor? Eu estou aqui só com duas e eu já estou com calor. Eu acho que tem irmão aí, né, passando mais calor que eu. Vamos lá. Graças a Deus por isso, né? Já saímos do inverno. Muito bem. Esse texto, salvo engano, eu já preguei sobre o versículo 1, onde Paulo, usei ele, né, onde Paulo diz, apóstolo de Jesus Cristo. Hoje em especial, como a gente já falou sobre o apostolado certa vez aqui com os irmãos de Paulo, hoje em especial nós queremos nos deter nesse versículo de número 3, que para mim, assim como para o irmão Lúcio, né, tem alguns textos que chamam muita atenção. Esse verso 3, ele me fez abrir a mente para algumas situações que, como cristãos, nós precisamos compreender. O verso 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com quê? Todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Muito bem. Quando eu li esse texto, isso me chamou muita atenção. E eu fiquei, Pai, eu sei que o Senhor nos abençoou, o Senhor deu a salvação, né, através de Jesus, o Senhor tem preparado o céu, não sei, mas eu quero compreender melhor todas essas bênçãos e este lugar celestial em Cristo Jesus. São duas incógnitas que ficavam na minha mente. Então, busquei aprender um pouquinho mais acerca, né? Na verdade, até certa vez, e eu trazendo essa mensagem, eu me recordei disso, eu usei essa palavra na nossa igreja, e depois que eu terminei o culto, foi uma benção, tudo, mas que eu entrei no meu gabinete, eu fiquei com Deus assim, Senhor, tem mais, poderia ser melhor. Eu estou frustrado, não com a mensagem, porque é a tua palavra, mas comigo mesmo, porque eu sei que poderia ser melhor. Tem mais riqueza
nesse texto do que eu posso imaginar. E eu fiquei orando a Deus na minha humanidade, e buscando a Deus em espírito. E Deus me consolou falando, realmente, você não foi bem, aos olhos está tudo certinho, você pregou 3 pontos, foi legal, mas Deus falou comigo assim, tem muito mais, e vocês nunca vão entender o tamanho das bênçãos que eu derramei sobre vocês em Cristo Jesus. Porém, ainda tem muita coisa para entender. Então eu saí daquele momento de oração e comecei a buscar a Deus a respeito disso. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas apenas que eu consegui de Deus, como sendo todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando eu entendo isso, minha vida cristã, ela muda. Muda por quê? Porque começo a entrar nos rios do Espírito, me aprofundar, começo a dar passos. E isso é muito importante. Primeira coisa que eu preciso entender, quando nós vamos no texto, ele já traz algumas bênçãos, espirituais, para que a gente possa meditar sobre elas. Primeira delas, vamos lá. O verso 3 está aqui. A primeira delas diz assim no verso 4. Como também nos elegeu ele, ou nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Essa é a primeira bênção. Nós somos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Você consegue perceber isso? É algo que não dá para compreender se eu não entender corretamente o texto. Paulo está dizendo que Deus escolheu você e eu antes de nós mesmos existirmos. Lá, antes que o mundo fosse criado, o mundo que eu e você estamos, tá? O cosmos. Antes do cosmos ser criado, Deus criou quem? A Bíblia diz que Deus criou o mundo, criou Adão e Eva, Estava ali no Jardim do Éden, não é mesmo? Uma região que aos nossos olhos é impossível de ver nos dias de hoje, Deus cegou-nos os olhos para o Jardim do Éden, se assim podemos dizer fisicamente. Então, ali aconteceu algo no capítulo 3. O homem e a mulher pecaram, ok? Alguns falam que Deus não tem plano B e realmente Deus não tem plano B. Plano B, C, D cabe aos homens, nós somos imperfeitos, mas Deus nunca teve um plano B. Então, Deus, sabendo de toda a situação, no Jardim do Éden, quando da situação do pecado, ele disse o quê? A condenação de Deus para os homens no Jardim do Éden e a condenação de Deus para a serpente no Jardim do Éden, o juízo, foi que da mulher viria a descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente, a serpente lhe feriria o calcanhar. Naquele momento, dali em diante, nós começamos a existir, os seres humanos realmente decaídos pelo pecado. Assim como nos encontrávamos antes de Cristo, nós começamos a existir nesse plano divino. Existir fisicamente, porque antes disso, no plano divino, ele já tinha nos elegido para viver com ele pela eternidade, eleitos com um propósito. Eu sei que talvez você pense assim, tudo que eu passei e não sei ainda o que eu vou passar, mas descobrir um propósito para tudo que eu já passei e para o que eu vou passar é algo que pode mudar a minha vida. Então a primeira bênção é que nós já fomos eleitos. Pleito eleitoral. Temos lá, hoje em dia fala-se muito sobre isso, direita e esquerda, Não vamos citar nome aqui, mas está lá, pleito eleitoral. E de repente você é escolhido pela maioria e você faz parte de um desses lados. E aí você vai ter que fazer o quê? Desempenhar a função pela qual você foi eleito. Sim ou não? Amém? Vocês estão entendendo o que é ser eleito?
Só que Deus fala que a sua eleição é uma... Cadê? Volta ao 3. A sua eleição, ela é uma bênção. Ela faz parte das bênçãos celestiais em Cristo. Volta, não deixei, já está indo. Volta no 3 para mim, né? Por favor. Ah lá. A sua eleição, muito obrigado, Reinaldo, abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você está entendendo? Você foi eleito, agora você tem um propósito, você tem que vestir esse propósito, se agarrar a ele, mas isso é uma bênção. O seu trabalho em Deus é uma bênção. Amém? Amém. Ele te elegeu para ser do time dele. Se pudéssemos polarizar esquerda e direita, ou então vamos imaginar aqui reino dos céus, o mundo e o inferno, né? Ele está dizendo aqui que ele elegeu você para trabalhar para ele, ok? Ele te escolheu, ele te predestinou a viver a eternidade com ele e não longe dele. Muito bem. Essa é a primeira bênção, e essa bênção, ela traz então, essa eleição, ela traz o que o cargo requer de você. E diz lá assim, o versículo 4, né? A propósito, para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na minha versão, em caridade, ok? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Irmão Lúcio, ele introduziu o texto, o culto, falando justamente sobre isso, santidade. Santidade nos dias de hoje não dá ibope, tá? Santidade no meio da igreja cristã não chama atenção. O que chama atenção são os shows, os palcos, quanto maior, mais volumoso, melhor som, né? Melhor mídia social, aí chama atenção. Eu quero fazer parte daquele ou daquela igreja, ou se a gente pudesse fazer um trocadilho daquele clube social. E se naquele clube falar de santidade, tomara que o culto acabe logo. Infelizmente, nós vivemos tempos assim. Mas quando a gente vê a introdução de culto falando sobre nazireado, sobre mudança de vida, eu entendo que eu fui eleito para ser santo e irrepreensível perante Deus. Amém. Pastor, mas isso vai me privar de fazer um monte de coisa. Não priva, não. Lúcio trouxe aqui o que Paulo diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Posso fazer todas as coisas? Posso. Posso pecar? Não deveria. Não devo. Mas pode acontecer. Eu não devo fazer, mas eu posso, ok? Eu preciso pensar sobre isso. Deus, a despeito de muitas igrejas que só falam não, Deus não, Ele te dá a escolha. Fala assim, eu te elegi, eu dei o melhor de mim, meu filho, uma bênção para que o mundo tivesse vida e vida em abundância. Agora você escolhe estar comigo ou não. Ok? Então a primeira bênção é que Ele nos elegeu para sermos propósitos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Segunda bênção do texto, Ele nos predestinou para filhos por adoção, verso 5, por favor, Reinaldo. Filhos por adoção por Jesus Cristo, para si mesmos, segundo o beneplácito da sua vontade. Somos eleitos e agora somos predestinados para quê? Sermos filhos de Deus. Eu não sei se você sabe, mas antes de nos comprometermos, de entregarmos a nossa vida a Cristo, pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, nós somos apenas criaturas de Deus. Você já ouviu quando você chega para alguém, mas todos somos filhos de Deus, né? Muitas religiões pregam isso. Mas filhos de Deus, nós só nos tornamos realmente quando, através da adoção por Jesus Cristo. Eu só faço parte de uma família quando ou pelo sangue, ou por, como se diz, uma reunião que o traga para dentro da família. Ok? Adoção. Nesse caso,
eu e você somos predestinados. Deus, na sua vontade absoluta, quando eu digo vontade absoluta, eu quero dizer que a vontade de Deus sempre prevalece. E quando eu digo isso, às vezes você não vai entender o que você passa, o que aconteceu, você queria que fosse diferente, mas eu quero dizer para você que Deus continua no trono da soberania. E tudo que Ele decide é melhor do que o que eu estou passando. Tudo que eu passo é para ter um final proveitoso para, como nós lemos no texto, várias vezes nesse texto, louvor da glória dele mesmo. Quando você entende que Deus te elegeu para ser santo e que Ele te predestinou agora para ser filho dele, então, através de Jesus Cristo, então, eu e você podemos entender que tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é um direito que eu tenho como filho. É um direito que você tem como filho e filha. E eu preciso entender isso. Você já imaginou ser filho daquele que é o dono de todo ouro, de toda prata, daquele que tem o poder que o homem não tem, poder de criar, daquele que tem o poder da vida e da morte? Esse é seu pai. Você consegue compreender tudo isso? Daquele que tem o poder de libertar, de curar, daquele que tem o poder de, com mão forte, reger os países no mundo, os continentes, daquele que tem o poder de segurar toda a água do oceano na concha das suas próprias mãos, daquele que tem o poder de falar para o vento, vá para lá, venha para cá. Você já se imaginou como filho de Deus? E como filho de Deus, nós temos características de Deus, amém? Eu preciso entender isso. Ele te predestinou para ser filho dele. Isso é muito sério. Quando nós falamos então, no versículo 3, de toda sorte de bênção espiritual, eu preciso compreender o que contém toda sorte de bênçãos. Me elegeu, ser santo e irrepreensível, agora Ele me predestinou para ser filho dele, conforme a sua imagem e semelhança. Quando o texto aqui de Efésios fala que me predestinou para ser filho de Deus através de Jesus Cristo, ele está falando o seguinte, que em mim e em você, Ele está restaurando a imagem de Deus na terra. É isso que eu e você carregamos. Nós estamos e devemos buscar seguir em frente para nos parecermos mais com Jesus e menos conosco mesmo. Ok? Vamos lá. Próxima bênção, verso 6. Tudo isso Ele fez para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Muito bem. No capítulo de número 2, você vai ver a nossa situação antes de Cristo. Diz assim, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas ofensas e nos vossos pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades dos ares, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu e você, antes de Cristo, antes de toda sorte de bênção celestial, nós estávamos contrários e desagradando a Deus, desobedientes a Deus, sem conhecimento de Deus. Eu e você éramos, por natureza, inimigos de Deus. E a bênção aqui, nesse versículo, é que, através de Cristo, Ele nos faz amigos, uma presença agradável. É bom você estar com quem você ama, sim ou não? Agora, quando você está com alguém que te traiu, você chega perto daquela pessoa, não te dá aquele, né? Você não pisa em ovos com aquela pessoa que é fuxiqueira? Você pensa 10 vezes antes de conversar com quem é fuxiqueiro, não é? Sim ou não? Então, agora quando você está com alguém, você já se sentiu ao lado de alguém assim, igual eu me sinto bem ao lado do pastor Milton, porque ele me dá bronca, eu dou bronca nele, a gente se dá bem, né?
Ele me elogia, eu elogio ele. Você tem alguém assim? Se você é casado, você tem alguém assim. Ou deveria ter. Lúcio comentou aqui, minha esposa falou algo, mexeu comigo. É normal no casamento, mas só consigo isso se eu tiver com alguém cuja presença me seja agradável. Eu consigo abrir meu coração, eu consigo receber algo, eu consigo passar algo. Eu não fico preso. O que Deus está falando é isso. Ele nos aceita hoje como uma presença agradável, ainda que sendo nós imperfeitos, porque agora Ele nos tem como filhos. Qual é o pai aqui? Qual é a mãe? Que vai falar, filho, sai de perto de mim, eu não quero mais você nunca mais na minha presença. Você é desagradável para mim. Pai e mãe nenhum vai fazer isso. Só aquele que não tiver muito bem do juízo. A gente sabe disso por quê? Porque a gente que assistia jornal no Brasil, você via lá, o repórter chegava, mas o que aconteceu, mãe? Ele é meu filho, ele matou, roubou, agora prenderam ele, é meu filho, meu filhinho. Não é assim que a gente ouve, O pai então falando, eu avisei ele, e não sei o que, agora está aí. Olha lá, um corpo estendido no chão, eu cansei de avisar, e chora. Por mais que o filho muitas vezes desagrade ao pai, o que eu quero que você entenda é que Deus fez você do jeito que você é, do jeito que eu sou, com as nossas imperfeições, com os nossos erros e pecados. Deus nos fez agradáveis na presença dele. Sabe quem pode mudar essa situação? Nada e ninguém. Nem você mesmo. Ele te escolheu, Ele te predestinou e Ele te fez agradável. Isso são algumas apenas bênçãos dessa toda sorte de bênção espiritual. Então, continua dizendo, verso de número 7 agora. Outra bênção. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das nossas ofensas segundo a riqueza da sua graça. Esse em quem está falando de quem? Deus Pai ou Deus Filho? Quem que derramou o sangue na cruz do Calvário? Deus Pai ou Deus Filho? Deus Filho, Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aqui que através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu e você temos perdão dos nossos pecados. A nossa dívida é apagada. Vocês estão percebendo toda sorte de bênção? Nos elegeu, nos predestinou, nos elegeu para ser santos e irrepreensíveis, nos predestinou para ser filhos por adoção, nos fez agradáveis na presença dele. Ele está fazendo toda a obra na minha e na sua vida. Você percebe? Isso por vontade soberana e própria. E agora ele diz assim, e então, como a gente está fazendo no estudo de sábado, estava fazendo até a semana passada, nos tempos, na plenitude dos tempos, ele enviou Jesus Cristo, lá na época do Império Romano, quando todos estavam helenizados culturalmente, praticamente todos falavam o grego e o latim, então estava fácil para Jesus chegar e proclamar o Evangelho dos céus. Na plenitude dos tempos, no tempo certo, Deus envia seu Filho, seu único Filho, unigênito. Nós somos filhos adotivos, mas Jesus, Filho que saiu do seio do Pai, Ele vem na terra e então vive o que viveu, passa o que passou, faz tudo o que fez como o eleito de Deus, o ungido. Você sabe o que significa a palavra Cristo? Todos sabem? Amém? Não sabe? Cristo significa o ungido, o separado e que recebeu poder para uma missão. Cristo é o ungido de Deus. Jesus, que tem a raiz de Salvador, e Jesus Cristo é o Salvador ungido. Ok? Que vem da mesma, Jesus vem da mesma raiz de José, de Josué, Jesus. Tá? Então, o ungido de Deus para salvar, Jesus Cristo.
Isso é o significado do nome de Jesus, ok? E na verdade, Cristo é um título, não é o nome de Jesus. Ele era Jesus de Nazaré. Então, Cristo, o ungido de Deus, ok? Então, em Jesus Cristo, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, eu tenho a minha dívida paga, né? E recebo todas as riquezas da sua graça. Nós vamos entender isso daqui a pouco, porque faz parte, né? Eu fui salvo por Jesus, Ele derramou o sangue dele apagou os meus pecados, quitou a minha dívida, então hoje eu já tenho todas essas sortes de bênção, porque Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, amém? Ele se tornou meu Senhor, amém? Então agora eu preciso entender, segundo as riquezas da sua graça. A graça de Cristo, ela é tão grande, gente, é imensurável. Imensurável significa que não dá para medir. Você pega a régua, pega a trena, né, e não vai conseguir medir. É importante eu entender, porque faz parte das bênçãos de Deus nas nossas vidas. A gente vai voltar aqui. Agora, verso de número 10, para a gente encerrar o que o texto fala sobre as bênçãos, tá? Deus, quando diz que derramou sobre nós todas as bênçãos espirituais, Ele também diz aqui no 10 que uma das bênçãos é de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Deus quer usar a minha e a sua vida, a igreja dele, para que, no final de todas as coisas, nós possamos ser a ferramenta de Deus na terra, ok? Durante esse processo, para que a terra e os céus possam convergir, possam se unir, possam voltar à vontade perfeita e plena de Deus. Pai Nosso, qual a primeira parte do Pai Nosso? Quem pode me ajudar? O que mais? O que mais? E? Como? Aqui na terra como no céu. Está aqui. Na plenitude dos tempos, no final dos tempos, Deus quer que a vontade dele, que é perfeita no céu, seja feita onde? Também seja perfeita onde? Aqui na terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu, quando Deus fala, episcopal, quando Deus fala, vamos fazer tal coisa, todos se movem para fazer essa tal coisa. Ok? Aqui na terra, quando você fala assim na sua casa para sua esposa, vamos pintar essa parede de azul? Ela vai olhar para você e falar o quê? Prefiro cinza. Não tem isso lá no céu. Não tem. Não tem democracia. Você já pensou? Você está indo para um lugar sem democracia? Mas saiba que ele, como um bom pai, um pai amoroso, ele tem e possuindo toda a sabedoria e todo o poder, quando ele falar, a melhor coisa é a gente se alinhar à vontade dele. É assim, e vai ser assim pela eternidade, vai ser muito bom. Enquanto não estamos na eternidade, enquanto não estamos no céu dos céus, parede azul, cinza, mistura aí as cores, vê o que dá. Faz igual aquelas escolas, aquelas EMEB, né, de escola municipal, pinta metade cinza, e metade azul, passa uma lista branca no meio, faz a vontade dos dois e segue a vida, alinha. Mas no céu não é assim. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Soberano. Ok? Muito bem, então Deus ele vai fazer o quê? Ele vai congregar em Cristo todas as coisas naquele lindo dia, onde seremos, transformados, ok? Aqui se encerra, pastor, então, o senhor falou que era a última bênção. Essa bênção, ela tem um adicional nela.
Por que um adicional? Porque para que essa obra de tornar todas as coisas, voltá-las todas a Cristo e fazer a vontade de Deus aconteça, eu e você, apenas com a convicção de que somos salvos, nós não conseguiríamos nada. Era necessário algo, um adicional, fazer com que eu e você nos tornássemos um Pro, né? Um a mais, né? Um Max. É o 17 Pro Max. Então é mais ou menos isso que Deus fez conosco. Ele então envia quem? O Espírito Santo de poder, pelo qual a gente pode realmente chamá-lo de Pai, pelo qual a gente pode realmente ser santos e irrepreensíveis, pelo qual nós podemos realmente dizer, sim, Deus me chamou hoje para viver a eternidade com Ele. E pelo qual a gente pode passar todas as coisas. Olha só o que diz, versículo 13, logo ali no final, e o 14. Mas vamos ler o 13 inteiro. Diz assim: em quem também vós estáis, falando de Cristo Jesus, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Você foi selado com o Espírito Santo, uma carta selada que vai ser aberta no dia da redenção, no dia da glorificação, ok? Então, eu e você, nós somos habitados pelo Espírito Santo. E isso é uma bênção. Isso faz toda a diferença. Sem o Espírito Santo, Jesus fala sobre isso lá no Evangelho de João, quando ele diz, olha, não vos deixo só, no capítulo 14. Não vos deixo só, mas vos envio o Espírito Santo, o Consolador, que estará convosco e vos levará a toda verdade. O Espírito que o mundo não pode receber. Eu e você recebemos. Faz parte das bênçãos espirituais em Cristo, para que eu possa fazer com que a minha eleição possa vigorar enquanto em vida. Muito bem, volta no capítulo 3, ou no versículo 3. A gente já está chegando agora à parte final dessa nossa pregação, quando diz assim: todas as bênçãos espirituais, nós já as vimos, nos lugares celestiais em Cristo. Lugar celestial é o céu? Não. Lugar celestial é o inferno? Não. Lugar celestial é no Espírito. E aqui eu preciso entender algo. João 10:10, Jesus diz assim: o ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. Ele foi eleito, vamos pensar assim, ele mesmo se elegeu para matar, roubar e destruir. Aí Jesus fala: mas eu vim para vos dar vida, e vida em... Quem ouviu aquilo e acreditou, recebeu o quê? Vida, e vida em... Então começa a vida eterna naquele momento. Eu entro nas regiões celestiais quando eu aceito Jesus, você queira ou não. Se um dia você se posicionou, eu quero Jesus na minha vida, você agora está assentado com Cristo nas regiões celestiais, Ele é seu Senhor, e você precisa compreender o que está acontecendo na sua vida daqui por diante. Você entrou num processo, agora você foi eleito para ser santo e irrepreensível na região celeste. Região celeste, não é o céu, pastor? Não. Não é o céu, nós vamos entender. Abre comigo Efésios capítulo de número 6. Ali diz assim, no verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ok? As astutas ciladas do diabo acontecem no céu? Não. No inferno? Não. Aonde? No dia a dia. É onde ele faz com que um homem de Deus caia,
né? Uma mulher de Deus erre, a passada. É aqui, é no mundo real, é no mundo físico. Aqui são as regiões celestiais quando eu entendo aonde eu estou. Então, Paulo já vai avisando, né? Olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para ficar firmes. E tendo, é interessante aqui, ó, diz assim, astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Em que lugar? Nas forças do seu poder, né? Ah, não, ponha Efésios, pode passar o Efésios 10, ou Efésios 6, ponha agora, por favor, 12. Olá. Nós lutamos contra toda essa, né, essa milícia, podemos dizer assim, esse exército, e nós lutamos contra eles aonde? Nos lugares celestiais. Quando eu não compreendo a questão do mundo espiritual, eu vou vivendo a vida, só falando assim, ai Deus me livra, Deus por favor, Deus foi bom comigo. Deus é bom todo tempo. Agora, quando eu me comprometo a entender isso aqui, então eu me posiciono, e é isso que Paulo está falando, nas regiões celestes, eu preciso entender quem eu sou e as bênçãos de Deus, que Deus me deu, para que eu possa me revestir delas e lutar contra o inimigo. Para que ele não se levante contra você. E se levantar, levante-se para cair. Quando eu me comprometo com isso, quando eu entendo a minha vida em Cristo, eu começo a lutar. Eu começo a entender que eu preciso orar mais, que eu preciso perceber mais as coisas, que eu preciso estar mais ligado com Deus. O irmão viveu uma semana de luta, né? Algo que ele gostava, ele tirou, ok? Talvez, no seu caso, não seja a televisão, seja o celular. Talvez não seja o celular, talvez seja o chocolate. Não, chocolate não, deixa. Vamos pensar outra coisa, porque para mim é difícil, chocolate, café, não, né? Mas você está entendendo? Cada um tem uma situação que aquilo ali vai ser uma luta e aquilo te leva a uma luta espiritual. Ela começa no físico, mas ela vai chegar ao espiritual, ok? E é aqui que o diabo, ele muitas vezes se utiliza, essa é a região celestial, se utiliza das nossas fraquezas físicas para nos tentar e nos derrubar, são ciladas. Então nós precisamos estar firmes no Senhor. A região celeste também não é o céu, porque abre lá, por favor, em Filipenses, capítulo de número... Filipenses é o próximo, né? Capítulo 3, verso de número 20, onde Paulo fala sobre a diferença da região celeste para o céu, né? Olha lá. Filipenses, capítulo 3, 20, diz assim: mas nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui é interessante, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme, desculpa irmão, está meio seca a garganta, beber mais água, para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, que sujeita também a si todas as coisas. Ok? Então, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos Jesus vir. E quando ele vier, vai transformar-nos 100% na imagem e semelhança de Deus. Ok? Eu espero, você deve esperar pelo céu. Mas aqui, nós estamos em luta nas regiões celestes contra o diabo e todo o seu exército. Nós já falamos dos inimigos aqui na semana passada, então eu preciso entender aonde é que eu devo lutar, nas regiões celestes, mas não em qualquer lugar das regiões celestes. Nas regiões celestes eu luto ou ao lado de Cristo, ou eu luto do lado errado.
Eu devo estar e entender que a minha bênção está nas regiões celestes em Cristo. Ok? Você percebe uma situação? Eu preciso conhecer mais Jesus? Quantos de vocês tiveram o privilégio esse ano, no ano passado, desculpa, esse ano está começando, de ler a Bíblia toda, ou pelo menos os evangelhos? Você se lembra? Amém, né? Pelo menos os evangelhos. Se eu não fiz isso, eu preciso fazer. Porque todas essas bênçãos que nós acabamos de ler que Deus nos deu, Ele nos deu através do seu Filho Jesus Cristo. E eu preciso conhecer a Jesus. E como que eu faço isso? Através dos evangelhos. Ali eu vou conhecer características do meu mestre. Como ele respondeu ao mundo. O que ele fez. Como ele mostrou a imagem de Deus nesse mundo. E foi através de muitas maravilhas e sinais, sim ou não? Como chegar até isso? Você já pensou sobre isso? Como filho de Deus, Deus quer te usar também através de poder nesse mundo, nas regiões celestes, para mostrar o poder dele? Você acredita nisso? Então, vamos lá. Abre comigo agora em Gálatas, a gente já está bem, como eu disse, próximo do fim, né, da ministração, mas é importante eu entender. Deus me deixou nas regiões celestes com o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus é quem me capacita para vencer essa guerra. E na capacidade do Espírito, primeiro ele trabalha na minha personalidade e na minha resposta ao mundo. Lembra que o Senhor ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis em amor, em caridade. Como que isso acontece? Através do Espírito Santo. Gálatas 6, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito ele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Está descrevendo minha esposa aqui. Gálatas capítulo 5, desculpa, verso 22. É que eu vi o 6 muito grande na minha frente aqui, desculpa. O 5 estava na página passada. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito desculpa, viu, Reinaldo? Me perdoa. O fruto do Espírito todas essas qualidades lindas, né? Amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Com certeza está descrevendo o Marcelo, né? A Leidiane, Carol, eu. Não está, não. Mas é para isso aqui que o Espírito Santo está em nós. Ele quer desenvolver isso em mim e em você. Ele quer que eu e você possamos ainda neste mundo, antes de entrarmos no céu dos céus, na nossa cidade prometida, antes de estarmos 100% na presença de Deus, Ele quer que eu e você possamos ser mais longânimos, mais amorosos, mais alegres, possamos exprimir e viver paz. Essa é a vontade de Deus. Por isso o Espírito Santo está em nós. Porque naturalmente nós não somos tão pacientes, nós não aceitamos muito bem as coisas e nos irritamos facilmente. Então o Espírito Santo está em nós para que o fruto dele possa crescer e amadurecer em nós. Ok? Amém? Fora isso, e a Bíblia vai falando no verso 23 aqui do capítulo 5, que contra essas coisas não há lei, porque essas coisas demonstram amor. Fora isso, que tem a ver com a nossa vida em relação ao mundo, ok? Nossa vida física, como respondemos às emoções e sentimentos, ok? Fora isso, agora abre comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Fora essa interação com as pessoas, no sentido de emoção, sentimentos e resposta ao mundo, no capítulo 12 de 1 Coríntios vai dizendo assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Vós bem sabeis que antes eram gentios, levados aos ídolos do mundo, conforme éreis guiados.
1 Coríntios 12, estou no verso 2. Eu e você, antes de Cristo Jesus, quem é que vem de outra religião? Só para mim saber, ok? Talvez você venha igual a mim, eu vim do catolicismo, mas participei no espiritismo, já entrei em Umbanda, já fiz parte de uma escola de esoterismo chamado Rosa Cruzes. Tá? Então, assim como você, nós éramos guiados por uma série de líderes que nos levavam a ídolos, né? Mas a Bíblia nos diz que através de Cristo nós saímos dessa condição. Verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus e diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Eu não posso dizer que Jesus não é o Filho de Deus, é condenável, eu só digo isso se eu não tiver o Espírito de Deus. Eu não posso dizer isso se eu sou de Deus. Agora, eu também não posso dizer Jesus é meu Senhor, Jesus é Deus e Senhor, se em mim não habitar o Espírito de Deus. Se em você habita o Espírito de Deus, Jesus é seu Senhor, Ele é Deus poderoso. E então nisso eu deixo de ser ignorante quanto aos dons espirituais. E aí Paulo vai dizendo assim, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas o Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. O Espírito, a gente já falou do fruto, e agora ele está falando sobre poder. Diz assim, para o que for útil. Porque um pelo Espírito fala palavra de sabedoria, o outro pelo mesmo Espírito palavra de conhecimento, o outro pelo mesmo Espírito opera dons de curas, o outro pelo mesmo Espírito dom de fé, o outro pelo mesmo Espírito opera milagres, o outro profecia, o outro discernimento de espíritos, o outro variedade de línguas, o outro interpretação de línguas. Mas o Espírito é somente um. Aqui está falando do que você vai ver no Evangelho quando você lê os 3 Evangelhos. Jesus, ele estava na plenitude do Espírito Santo, demonstrando todos esses dons e mostrando como eu e você, eleitos por Deus, devemos andar nesse mundo também. Nós devemos buscar os dons de Deus. Para quê? Para vencer as astutas ciladas do diabo e para desprender pessoas das cadeias. Eu e você somos chamados para a guerra. Toda sorte de bênção espiritual é para que eu e você possamos vencer essa guerra. Pastor, tá bom, já estamos chegando no fim, né? Agora é a conclusão. É o ápice. Volta lá no verso 3, por favor. Efésios capítulo 1, verso 3. Agora eu entendo que eu recebi todas essas bênçãos, e o Espírito Santo habita em mim e ele muda o meu caráter, a minha forma de responder às situações do mundo, e ele ainda, fora isso, ele quer me usar para curar, libertar, profetizar, ter conhecimento, dom de discernimento de espíritos para perceber situações. Deus quer fazer isso? Quer, através do Espírito Santo de Deus. Verso 4, desculpa. Diante dele, E como também nos elegeu antes, propósito para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui nós vamos fechar a nossa pregação, entramos na conclusão, ou na aplicação prática. Eu e você, talvez não nos sintamos dignos de toda essa sorte de bênção. E Deus não espera que a gente se sinta digno, porque nós não somos. Não somos merecedores. Efésios 2 fala sobre isso. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Cristo fez por nós. Muito bem.
para que eu possa caminhar nas regiões celestes em vitória, ou pelo menos não ser destruído, eu preciso entender isso aqui. O meu propósito é que eu seja santo e irrepreensível diante de Deus em amor. Eu preciso, a minha primeira luta, para que as outras aconteçam, é santidade. Não há outra forma. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Desde o Pentateuco até Apocalipse, aonde os milhares de anjos, miríades de anjos, voavam ao redor do trono 24 horas cronológicas, para que a gente possa entender sem parar, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Meu Pai é santo e poderoso. Eu quero as suas bênçãos, eu já as tenho, então eu preciso ser santo como meu Pai é santo. E aí é difícil, sim ou não? Porque ou a gente peca por ações, ou a gente peca por palavras, ou a gente peca onde? Só no HD. só processa. É terrível. O ser humano é assim. Né? Fica lá escondidinho na HD. Né? Aquela pasta de arquivos. Então não tem jeito. Nós, infelizmente, ainda que com Cristo nas regiões celestes, eu preciso diariamente estar conectado com Deus. Diariamente me purificar das coisas ruins deste mundo. Diariamente buscar ser santo. Conta-se uma história que 3 senhoras na igreja do círculo de oração, elas se depararam com um texto bíblico, onde o profeta ele dizia o seguinte, que o Senhor se assentava perante o cadinho para purificar a prata. Está em Malaquias. Deixa eu ver. Eu vou tentar, hein? Vamos lá, vamos para Malaquias. Essa já é a conclusão. E essas senhoras, elas estavam ali, então, elas olharam o texto e isso mexeu muito com a vida delas. E elas buscaram, então, querer compreender melhor, né? Malaquias 3:3. Elas iam começar a oração, resolveram ler Malaquias, né? Porque uma delas estava com um problema de dízimo e oferta. Vamos ler Malaquias, capítulo 3, aí pararam no verso 3, onde diz: e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas de justiça, ofertas de santidade, amor, paz, alegria, curas, milagres, libertação. Ok? Quem que se assenta para purificar essas pessoas? O diabo ou Deus? Deus. Ok? Não é o mundo, não sou eu que me purifico. Deus me purifica. Mas Ele usa todas as situações possíveis no mundo celestial para me purificar. Então essas mulheres leram o texto e falaram: não, a gente precisa entender isso aqui. Elas procuraram um ourives, a quem trabalha com ouro, prata, faz aliança, joias, né? E chegou lá, uma delas falou: eu quero entender melhor como que funciona esse negócio de purificar a prata. E ela insistiu, ela falou: tá bom, vou mostrar o meu segredo. Chamou, a mulher foi com ele até onde estava o forno, né? E o fogo muito alto, ele pegou a prata assim, colocou no cadinho, né? no recipiente e colocou no meio do fogo. Assim. E ali ele ficou olhando a prata. E ela, muito curiosa, perguntou: não, até aqui eu entendi, o que está acontecendo? Bom, ele explicou. A prata fica ali no meio do fogo mais alto, porque as impurezas vão sendo destruídas e a prata, por ser mais pesada, ela vai se tornando pura, assim como o ouro, que é mais ainda do que a prata. Tá. E ela ficou ali e ela pegou e perguntou: mas a gente já está aqui há algum tempo, tem que ficar até quando aqui? Não dá para deixar igual um bolo? Ele falou: não pode. Num piscar de olhos, o fogo destrói a prata. Eu preciso saber o ponto ideal da prata para tirá-la, para que ela esteja pura.
E a mulher perguntou, mas como que você sabe esse ponto ideal? Ele olhou para ela e falou, quando o meu rosto resplandecer na prata, ela já está pura, perfeita para ser vendida. Ela já tem valor. Assim também é Deus conosco. Ele espera que nós entendamos que Ele nos deu todas essas armas nas regiões celestes em Cristo. E nós estamos no meio do fogo, das provas. Nós estamos lutando neste mundo ainda. Porque Ele quer nos purificar e quer que ao ponto certo, Ele nunca deixa de prestar atenção em mim e em você. Nós nunca passamos desapercebidos a Deus. Ele não dá as costas a nós. Ele está de prontidão, vigilante. Não dormita o guarda de Israel. Ele está olhando a prata sendo provada no fogo. E quando ele vê que a imagem dele já está refletindo na sua vida, que você é mais de Deus do que desse mundo, mais santo do que pecador, então eu e você estaremos prontos. Então, aí vem a vinda de Cristo na vida de cada um. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. A santidade, ela deve ser buscada pela igreja. Deus já te deu todas as armas necessárias. Eu e você precisamos, assim como o nosso presbítero Lúcio falou, nós precisamos de uma forma pensada, decidida. Eu preciso decidir. Eu quero parar com isso, eu quero começar isso, eu quero fazer isso para Deus. Eu quero me santificar mais. Eu quero ler mais a Bíblia. Eu quero orar mais. Eu quero servir mais. São 3 práticas da vida cristã que me levam à santidade. Tá? E eu quero também sacrificar se for o caso. Também é uma prática. Um jejum, uma consagração, algo assim. Mas o que Deus colocar no seu coração, faça. Ele já te deu poder para fazer. E se acaso, em um desses nossos cultos, eu me lembro que, sentado com uma irmã, ela falou, pastor, teve um culto que o senhor fez e as pessoas foram à frente, e Deus me queimou no meu coração de orar por uma pessoa, porque ela estava com uma doença e que Deus ia me usar para curar, pastor. Uma jovenzinha Andréia, do Ludwig. Uma pessoa assim, muito de Deus mesmo, não era arrogante, orgulhosa por ser jovem, Geralmente a gente, quando é jovem, a gente é um pouco mais, E ela não, ela era meio... E ela chegou e falou isso para mim, eu falei, amém, então vamos orar. No outro culto, falei, André, vem cá, Deus quer usar a sua vida? Então vamos ver. Amém. Vem aqui, ela veio tremendo. Que pastor, porque eu fazia oração, tinha o louvor. No meio do louvor, a gente tinha um momento de orar pedidos impossíveis, causas, tal. Eu falei, eu quero chamar a André, vem cá, você vai orar o Senhor aqui comigo. E nós oramos, eu falei, agora a André vai orar por cura. E ela orou. Oração simples, nunca tinha ido na frente para isso, ela orou. E 2 pessoas começaram a manifestar serem curadas. Elas erguiam a mão, louvavam a Deus, falavam, glória a Deus, passou, não estou sentindo mais. Vocês estão entendendo? Não está na pessoa dos pastores está a liderança. Na pessoa da igreja está a edificação, está a cooperação, estão os dons. A irmã Helena falou que eu e você somos o quê? Qual dom que está dentro de você, que precisa ser manifestado?